Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de exercícios. Todos vocês já me conhecem, eu sou o professor Wallace e hoje a gente vai falar sobre aplicações de leis de Newton, onde nós vamos resolver alguns exercícios, em particular do capítulo 4, e se nós tivermos tempo, nós vamos falar também do capítulo 5. Como normalmente eu faço a transmissão da nossa videoaula para o YouTube, mas aí em função da chuva e tudo mais, eu estou tendo muita dificuldade desde cedo de fazer o link, compartilhar o link, então eu estou gravando essa videoaula. Na nossa videoaula vai estar aparecendo essa tela para vocês, que está aparecendo agora, mas no canto direito vai estar a minha webcam e logo acima vai estar os comentários de vocês. Então tudo que vocês comentarem vai estar aparecendo lá, então podem ficar à vontade. É para deixar a aula mais dinâmica e assim quem assistir depois vai lembrar quais foram as perguntas, porque nem sempre vocês falam no áudio. Então o áudio de vocês também está sendo capturado e é o meu áudio, então acredito que vai ficar bem legal. O volume do meu som está chegando bem para vocês aí? Tá sim, professor. Pelo menos para mim aqui tá suave. Perfeito, então. Perfeito. Vou interromper minha câmera virtual para que fique mais leve. Então, hoje a gente não tem transmissão direta no YouTube, tá bom? Não vai ter, mas a gente vai poder discutir. Então, deixa eu fechar aqui para a gente começar. Deixa eu abrir o livro. Vou jogar esse lado de cá. Eu posso visualizar melhor. Quando eu faço a gravação direto no meu computador acaba ficando bem mais lento, porque exige um pouco mais dele, né? Então, isso acaba dando umas engasgadinhas. Então, vamos lá começar pelos exercícios, problemas. Bem, eu vou começar pelo mais simples, que é a máquina de Atwood. Então, para isso, eu vou pegar aqui diretamente da internet uma figura da máquina de Atwood, para a gente poder colocar aqui. Quero uma bem bonitinha. Deixa eu ver. Pode ser. Pode ser essa daqui. Pronto. Essa. Copiar a imagem. Vou colar a imagem aqui. Vocês me dizem se está aparecendo para vocês. Eu vou aumentá-la, tá? Então, vocês só me digam se todos conseguem visualizar bem a figura. Sim. Perfeito. Ela vai ficar mais nítida agora. Pronto. Tá bem nítido para vocês? Está aparecendo? Sim, professor. Então, tá. Então, gente, o primeiro exercício que eu quero discutir com vocês é a máquina de Atwood. Então, a máquina de Atwood, basicamente, o que ela consiste, né? Ela consiste em dois corpos ligados através de um fio, em que essa corda ela passa por uma polia. Tá? Então, você tem um corpo de massa Mzinho e um corpo de massa Mzão. Então, a primeira consideração que a gente tem é que a massa maior, que o Mzão é maior do que o Mzinho. Tudo bem? E a gente está imaginando que essa situação a gente está segurando aqui e aqui os dois blocos. Então, esse corpo, esse sistema, ele ainda está parado. Ele está em equilíbrio. Ok? Então, a gente vai imaginar que a gente vai tirar esse suporte. Opa, deixa eu... Eu fiz desenho no lugar errado. Espera aí rapidinho, deixa eu só corrigir aqui, porque eu fiz besteira. Fiz uma besteira, senão ia dar ruim aqui. Na hora que eu quisesse apagar. Então, perfeito. Então, vamos lá. Então, a gente, como eu tinha dito, a gente tem uma polia, dois corpos de massa Mzinho e Mzão. O corpo de massa Mzão, ele é maior do que ele é mais pesado, né? Tem mais massa do que o de Mzinho. E a gente ainda está segurando esses dois bloquinhos. Então, a princípio, a gente não estão se movimentando. Esse sistema está em equilíbrio. Ok? Primeira pergunta que eu faço para vocês é, a partir do momento que eu soltar esses dois objetos, a tendência natural disso é girar para qual lado? Para o lado do corpo de menor massa ou para o corpo de maior massa? Maior massa. Maior Então, massa. então todos concordam que o bloquinho B ele vai subir
E enquanto isso, o bloquinho A, ele vai descer. Tudo bem? Então vamos desenhar as forças que agem sobre esse corpo. Para a gente desenhar essas forças, vamos imaginar que o sistema está em equilíbrio, tá? Então a gente tem no primeiro bloco, a gente tem a força-peso que age sobre ele, que a gente aprendeu ontem, e ela é dada por mg, e existe uma força de tração que é feita pela corda, que é a tração ou tensão, tá? Tanto faz, então eu posso falar tração ou tensão. Todas as duas servem, tá bom? São sinônimos, tá? Aqui é tração e não fração, ok? Agora, no outro corpo também temos a força-peso, ela é dada por mg, e também temos a mesma tração puxada para cima, porque eles estão ligados pela mesma corda. E com relação à polia? Bem, com relação à polia, nesse momento a gente desconsidera qualquer movimento associado à polia. Então a polia ela está sendo desconsiderada. Por que isso? Porque lá no final do nosso semestre a gente vai estudar a dinâmica de corpo rígido e aí eu vou ter que levar em consideração a polia e aí a gente vai revisitar esse problema e vamos ver que a aceleração vai ser diferente. Lá o corpo vai cair mais devagar do que aqui, tudo bem? Porque parte, eu vou usar o conceito de energia, mesmo a gente ainda não tendo falado de energia, mas parte da energia necessária para que esse movimento aconteça, né, do bloquinho B subir e o bloquinho A descer, parte dessa energia vai ser usada para girar a polia. Então, quando a gente considera isso, esse bloquinho A e o bloquinho B vai subir e descer com menos energia, porque eu vou gastar energia para girar a polia. Tudo bem, pessoal? Tudo. Então, perfeito. Então, agora, como eu sempre falei para vocês, a gente vai ter que dividir esse problema em dois pedaços, olhar separadamente, para que a gente faça o estudo do problema. Todo mundo concorda que quando eu soltar os bloquinhos, a gente já chegou à conclusão que esse sistema vai girar nesse sentido. Correto? Sim. E se o bloco maior ele desce com uma aceleração A, veja que todo esse sistema ele está sujeito à aceleração da gravidade. Mas eu não posso garantir que ele vai cair com a aceleração da gravidade, porque tem um contrapeso aqui que impede ele de cair livre. Lembra que qualquer corpo que cai sem a influência de nenhuma força, a gente fala que ele está em queda livre. Mas não é o caso, né? Para ele cair com a aceleração da gravidade, eu teria que cortar o fio. Aí eu poderia dizer, olha, ele vai cair com G, com aceleração G. Mas como tem um fio passando por ele, está ligado nele, ele não pode cair com G. Deu para entender a diferença, pessoal? Eu preciso que vocês me digam. Sim. Tá? Vocês podem colocar no chat, que vai estar aparecendo no vídeo, mas aí vocês só falam para mim, tá? Então eu peço que todo mundo coloque, para eu também saber se vocês estão entendendo. Professor, oi. A internet do Richard caiu, ele pediu para você explicar a parte da tração. Tá. A tração, Rich, tração ou tensão são as mesmas coisas, tudo bem? E aqui a gente está vendo que a tração é a força com que a corda puxa o bloquinho para cima, né? Então a tração aqui vai ser exatamente a mesma tração do outro lado, porque a corda é a mesma, não são cordas diferentes, e a gente está desconsiderando o movimento de polia e tudo mais. Tudo bem? Então, perfeito. Então a gente vai agora fazer o diagrama de forças para o corpo A. Então, para o corpo A, nós só temos duas forças atuando. Agora aqui a gente precisa adotar um sistema de referência para facilitar a nossa vida. Então, como o movimento ele se dá no sentido anti-horário, o que eu vou fazer? Tudo que estiver... Deixa eu colocar de uma outra cor para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Tudo que estiver à minha esquerda, então eu não sei se para vocês é a direita, né, que parece espelhado, mas eu estou tomando a esquerda como a minha referência. Eu vou considerar que tudo que estiver desse lado esquerdo, eu vou orientar positivo para baixo. Então, o positivo está apontado para baixo. E tudo que tiver à minha direita, eu estou colocando aqui direita, o positivo vai ser tudo que tiver orientado para cima. Tudo bem?
Isso é uma escolha, tá, pessoal? Eu poderia fazer essa escolha diferente, mas desde que eu mantenha a coerência e o resultado vai dar exatamente o mesmo. O resultado não pode depender da minha escolha de sistema de referência. Tudo bem? Sim. Então, perfeito. Então, eu vou escrever primeiro as equações para o corpo A. Então, no caso do corpo A, deixa eu apagar aqui. Vou deixar só... Professor, Oi. ali onde estava descendo, o vetor estava positivo no emissão? Aonde está escrito esquerda ou direita? Esquerda. Aonde está escrito esquerda, os vetores que tiverem apontados para baixo vão ser positivos e os que tiverem apontados para cima vão ser negativos. Tá, você separou os dois, não foi? Exatamente. Como são um tá. problema com dois corpos, lembra que eu disse que a gente tem sempre que fazer separado. Tá, entendi. Então, perfeito. Então, a gente vai fazer aqui agora o nosso diagrama do que estava à esquerda. Então, à esquerda, a nossa orientação, só lembrando que a orientação positiva é o que está para baixo, tá bom? Então, lá a gente tinha o nosso diagrama de forças. Então, deixa eu pegar aqui. Então, eu vou só fazer... deixa aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui o diagrama de forças. Então, eu estou colocando no nosso sistema de referência, eu vou colocar positivo para baixo. O horizontal tanto faz porque a gente não tem nenhum movimento na horizontal, tudo bem? Então, isso é o de menos. Não há nenhum problema de orientar dessa forma. Então, ó, a gente tinha a força-peso. Nós tínhamos a força-peso. Então, a gente tinha o peso, que era Mzão G. E para cima nós tínhamos a tração. Tudo bem, pessoal? Gente? Tudo bem, professor. Eu vou assumir que está tudo bem. Sim, professor. Quando eu achar... Cadê aqui um pontinho preto? Deixa eu pegar aqui um pontinho preto. Pronto, beleza. Professor, por que você assumiu que as forças que vão para baixo são positivas? Simplesmente porque o movimento faz nesse sentido aqui. É a Letícia ou é a Larissa que está falando? Eu não tô vendo. Larissa. Tá, Larissa? É porque eu acho a voz parecida, por isso que eu sempre... Pelo menos aqui aparece para mim. É parecido para mim. Então, eu estou colocando nesse sentido, ó, eu estou fazendo positivo o sentido do movimento. Então, como o bloquinho vai descer, eu quero que ele desça com uma aceleração positiva, tá? Ok. Aí o outro então vai ser negativo. Aí Do desse, outro bloco. na verdade, ele vai. Aí lembra que eu separei de dois lados. O que tiver à esquerda eu orientei dessa maneira, e o que tiver à direita eu orientei positivo para cima. Foi uma escolha, tá? Entendi. Foi uma escolha. Eu poderia ter mantido a mesma escolha dos dois lados. Só que aí eu ia ter que interpretar, porque se eu colocar que é negativo para baixo do lado direito, do bloquinho menor, ele vai subir com uma aceleração negativa, tá? Entendi, professor. Obrigado. Então, foi uma mera escolha. Só para simplificar a minha vida, para não ficar aparecendo sinal de menos, onde eu não preciso ter sinal de menos. E professor, Oi? já que a força que cai do lado esquerdo, ela não vai ser relacionada à gravidade, ela pode ser chamada de força-peso ou não? Não, calma. O que não vai estar relacionado à gravidade? Eu não entendi sua pergunta. Porque no lado esquerdo, por conta da corda, a aceleração dela não vai ser a aceleração da gravidade, né? Não vai ser a aceleração da gravidade. Ele vai cair com uma outra aceleração, mas que vai depender do valor da aceleração da gravidade. É o que a gente vai mostrar agora. Tá, entendi. Tá? Assim, para a gente chegar à resposta final, eu vou ter que analisar o lado esquerdo e depois analisar o lado direito. Eu não consigo resolver esse problema olhando apenas para um dos lados. Mas eu posso chamar essa força que cai de força-peso? Essa força que aparece aqui embaixo, ela é a força-peso. Uhum. Essa força é a força-peso. O que eu estou te dizendo é que esse objeto ele vai cair com uma certa aceleração
que não é a aceleração da gravidade, Entendi. tá? Então, a força é diferente? Na verdade, essa aceleração aqui, ele vai estar associado com a força resultante, Ah, tá. Ah, era isso que eu tá? queria saber. Isso Então, é daqui como é se que está fosse, relacionado com a força-peso, tá? É a gravidade está relacionada com a força-peso. unir as duas, então. Oi? É como se fosse unir as duas. Não, eu não vou unir. Eu vou calcular a força resultante, que são todas as forças que agem sobre esse corpo. E nesse caso, eu tenho a força-peso e tenho também a tração agindo sobre ele, Ah, tá bom, tá bom. tá? Entendi. Tá, Perfeito. obrigada. Então vamos lá. Então a gente já sabe que esse movimento, quando eu soltar o bloquinho, o corpo A vai cair com uma aceleração, que eu vou chamar de A. E eu não conheço ela, tá? Eu não conheço ela, é o que eu vou achar. Tudo bem? Então, como que eu vou achar essa aceleração? Eu vou achar essa aceleração através da segunda lei de Newton. Força resultante é igual massa vezes a aceleração, onde esse m é a massa do bloco A. Tudo bem? Agora eu vou achar quem é a força resultante. Bem, a força resultante, para ser encontrada, eu preciso utilizar o diagrama de forças. Então, lembrem da nossa orientação. A força que está apontada para baixo é positiva e a força que está orientada para cima é negativa. Então, aqui eu vou ter, com certeza, peso menos tração. Tudo bem? Por que peso menos a tração? Porque o peso está apontado para baixo e a tração está apontada para cima. Então, a resultante vai ser a diferença desses dois vetores. Tudo bem até aqui? E aí não vai multiplicar pela aceleração? Calma. Isso aqui é a força resultante, mas pela segunda ok. lei de Newton, isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Tudo. Então agora a gente vai, no lugar dessa letra P, a gente vai escrever o mg, que é o peso como a gente calcula. Então, para o corpo do lado esquerdo, a segunda lei de Newton vai ficar assim, ó, mg menos a tração é igual a ma. Ok? Ok, professor. Ou alguém não entendeu? Se alguém não entendeu, por favor, pode perguntar. Ainda vai fazer transformação nessa equação, professor? Oi? Vai fazer uma transformação nessa equação? Como assim transformação? Essas massas continuam? Bem, continua porque é a massa do corpo A, né? A gente está calculando os diagramas de força do corpo A e colocou na segunda lei de Newton. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Eu acho que o que ele quis dizer é se não cortaria as massas, professor. Não posso cortar porque na tração aqui não tem, né? Então o que eu posso dizer é assim, ó. Posso organizar melhor. Eu posso dizer que a tração é igual a mg menos ma. Ou, se você quiser colocar a massa em evidência, ficaria G menos A. Tudo bem? É a única coisa que eu posso fazer aqui nessa equação. Todos concordam? É porque a gente queria descobrir a aceleração, né? Não tem que isolar ela. Calma. Eu acabei de dizer que para a gente encontrar a aceleração, eu preciso fazer o estudo dos dois corpos. Nós apenas fizemos o estudo do lado esquerdo. Certo. Então, agora a gente vai precisar estudar o lado direito. Então, do lado esquerdo, a única coisa que eu posso fazer para melhorar a minha vida, a partir dessa equação aqui da segunda lei de Newton, é isolar a atração. Veja que o valor da atração, ela vai depender do bloco A, da massa do bloco A, da gravidade e da aceleração, que eu ainda não conheço. Mas eu vou guardar esse resultado. Tudo bem? Agora, Sim. a gente vai olhar para o lado direito. Então, vamos lembrar aqui o que tinha do lado direito. Olha, do lado direito eu tinha tração menos o peso. Tá bom, então. Então, vamos ver lá. Então, do lado direito, eu vou até colocar aqui, ó, direito. O nosso diagrama de forças, ele era formado da seguinte maneira. Lembra, no centro
A gente tem o nosso corpo de Mzinho. Nós orientamos positivo para cima. Aqui na horizontal tanto faz, tá? Porque o movimento não é na horizontal, ele é única e exclusivamente na vertical. E nesse caso a gente tinha o peso mg e a tração para cima aqui. E eu vou reforçar, nós estamos estudando o lado direito. Nesse momento, esqueça tudo que nós fizemos do lado esquerdo. Nós estamos estudando dois problemas distintos, a princípio. Depois é que nós vamos juntar os dois resultados. Tudo bem? Você não consegue fazer ao mesmo tempo o problema. Você precisa olhar cada um separadamente. Tá, gente? Então, eu vou usar o mesmo raciocínio. Vou fazer a segunda lei de Newton para esse caso. Então, aqui a segunda lei de Newton fala que a força resultante é massa vezes a aceleração. Lembra que o bloquinho maior, ele vai descer com uma aceleração A. Como eles estão ligados por um fio, obrigatoriamente o bloquinho B também tem que subir com a mesma aceleração, não é verdade? Porque é a corda que está puxando ele. Então não tem como ele subir mais rápido do que o bloquinho A desce. Não faz sentido. Concordam comigo? Sim, professor. É igual Sim. quando um carro está quebrado e existe uma corda puxando o de trás, né? O de trás tem que andar com a velocidade igual o da frente, porque a corda que está puxando ele, né, com a mesma aceleração que a corda que está puxando ele, então não faz Professor? sentido. Oi. Mas se as acelerações são as mesmas, por que a gente tem que separar elas mesmo assim, tipo, em duas diferentes? Porque toda vez que a gente tem que estudar as forças que atuam em corpos, e se você tem mais de um, você precisa fazer o diagrama de força separado. Não tem como eu desenhar um diagrama de força com os dois corpos juntos. Cada Não, um sim. Mas aí, por exemplo, eu poderia afirmar que a aceleração do corpo 1 e a aceleração do corpo 2 são a mesma coisa, mesmo a gente estudando elas separadas? mas eu estou dizendo para vocês, são exatamente a mesma coisa. Então a gente espera encontrar um resultado de aceleração que vai ter aqui dentro alguma coisa que depende tanto da massa do bloco pequeno quanto da massa do bloco menor. Ok. Eu não sei como é essa expressão. Eu estou atrás dessa expressão. Tudo bem? E para eu encontrar essa expressão, eu tenho que usar a segunda lei de Newton para cada um deles. Porque se eu olho só para o lado esquerdo, eu tenho só metade da informação. E se eu olho só para o lado direito, eu tenho a outra metade da informação. Se eu quiser encontrar o resultado inteiro, eu tenho que olhar como um todo. Como eu não consigo resolver simultaneamente, eu não sei matematicamente como resolver ao mesmo tempo os dois, é mais fácil eu estudar separado. Depois eu só junto os resultados. Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos achar quem é a segunda lei, as resultantes. Veja, agora a nossa orientação positiva é para cima. Então, a gente vai ter aqui, ó, tração menos o peso do bloco menor vai ser igual a MA. Tudo bem? Professor, outra coisa, eu posso afirmar que a tração desse bloco B, ele é o peso do bloco A? Não, você não pode afirmar isso, porque a gente viu no outro caso que a tração ela era dada por essa expressão aqui, ó. Então a tração ela dependia da massa do bloco grande, ela dependia da gravidade, da aceleração da gravidade e depende também da aceleração com que esse sistema está andando. Só que esse cara aqui eu ainda não conheço. Assim também como a atração eu não conheço. Por isso que eu preciso de duas equações para resolver. Tudo bem? Porque eu tenho duas incógnitas. Eu tenho a atração e tenho a aceleração. A fórmula da atração sempre vai ser essa ou ela depende de Não, cada porque situação? cada problema vai ter uma situação. Nesse caso, a atração ficou calculada desse jeito. Nesse caso. Certo. Então, por isso que você sempre tem que estar desenhando o diagrama de forças. O importante não é decorar a fórmula da atração, é você saber identificar, construir a segunda lei de Newton para cada caso. Esse é o segredo para você resolver problemas envolvendo leis de Newton. É saber desenvolver o diagrama de forças.
Entendeu? Sim, sim, sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, pessoal, nós temos agora dois resultados importantes. Do lado esquerdo, que eu tinha feito agora há pouco, nós encontramos que mg menos atração é igual a mzão A. Tá? Aí eu ajustei, mas eu voltei assim. Vamos deixar dessa maneira. E do lado direito, nós estamos encontrando que a tração menos mzinho G é igual a mzinho A. Tudo bem? Tudo. Sim, professor. Todos conseguem entender que da onde veio cada um dos resultados? Cada um dos resultados vieram da segunda lei de Newton para cada um dos corpos. Então, eu vou escrever de vermelho o que eu não conheço. Eu não conheço nem a tração, e nem a aceleração. Deixa eu escrever aqui. Então, eu não conheço esse cara. Eu coloquei em vermelho, que é justamente o que a gente precisa descobrir. Tudo bem? Agora, eu tenho um sistema de duas equações com duas variáveis. Olha aqui, ó. Eu tenho um sistema linear com duas equações e duas variáveis. Então, eu posso agora encontrar o que eu quiser. Então, no problema, ele pede para a gente encontrar a aceleração. Então, beleza, eu posso fazer isso. Todos entenderam o meu raciocínio até aqui, esse momento? Vão colocando no chat aí, tá bom? Se vocês não entenderam. Eu preciso saber se vocês estão me acompanhando. Pessoal? Sim, professor. Ah, tá. Vocês podem ir se manifestando aqui no chat, tá, gente? Não tem problema, não. Pode É colocar. porque tem muita gente que tá sem microfone e Ah, bota no tá. chat. Eu que não estava vendo. Olha, desculpa, meu chat estava travado aqui. Mancada minha. Todo esse tempo vocês estavam falando e eu não estava vendo. Tá bom, então. Vamos lá. Então agora a gente pode resolver o nosso problema. Então vou apagar aqui essa tela e vou abrir uma nova e vou colocar o que eu tinha aqui. Então nós tínhamos que mg menos a tração era igual a ma, e aqui eu tenho tração menos mg igual a mzinho a. Ok? Então como que eu vou fazer isso? Dessa primeira equação, eu vou isolar a tração. Então, dessa primeira equação aqui, eu estou achando que a tração ela vai ser o m evidência G menos A. O que eu fiz foi joguei esse cara para o lado de cá, joguei esse cara para o lado de cá e troquei o sinal. Tudo bem, pessoal? E coloquei o mzão em evidência. Agora que eu tenho essa expressão da tração, eu vou substituir aqui dentro. Ó, tá? Então, no lugar dessa tração, eu coloco assim, ó, mzão G menos mzão A. Isso aqui é a tração. Menos mzinho G, mzinho A. E agora eu organizo, né? Porque olhem para essa variável, para essa equação. Para essa equação, eu conheço o valor da massa, eu conheço o valor da aceleração, da gravidade, conheço essa massa, conheço esse cara e conheço esse. Quem que eu não conheço? Apenas o A. Então eu posso isolar nessa equação a nossa aceleração. Tudo bem? Tudo, professor. Então, perfeito. Então, fazendo isso, ó, vai ficar a mzão G menos mzinho G, esse pedaço com esse, igual a mzinho A mais mzão A. Já joguei o que tem A de um lado e o que não tem A do outro. E aqui eu posso melhorar mais ainda, né? Tem G nos dois, posso colocar em evidência, então vai ficar, ó, mzão menos mzinho G. E aqui vai ficar mzão mais mzinho A. Como estão somando, a ordem tanto faz. E aí eu vou encontrar que a aceleração, ela vai ser quem? Vai ser mzão menos mzinho dividido por mzão mais mzinho G.
Então, lembra, acho que foi a Larissa que falou comigo, ela perguntou, tá, professor, mas não tem como eu achar a aceleração? Eu falei, ó, a gente vai achar uma equação que depende tanto da massa do bloco grande quanto do bloco pequeno. Então, observa que é exatamente isso, né? A gente encontrou uma expressão para aceleração que depende do bloco grande, ó, massa do bloco grande, massa do bloco pequeno. Massa do bloco grande, massa do bloco pequeno. E, claro, da aceleração da gravidade. Professor, essa aceleração ela é geral para os dois, né? Porque Ela é a também nós mesma temos para os dois. Mas e se, por exemplo, teve uma questão muito parecida com essa que pedia a aceleração, só que ele queria os componentes da aceleração. E era esse mesmo caso, elas eram iguais. A Mas, aceleração era igual para os pois dois. é, Como mas faria aí para a tirar? pergunta, nesse caso, então beleza. Aí você está me perguntando se você quiser saber qual é a aceleração, a componente da velocidade, da aceleração. Então tá. Então, veja que o nosso movimento, ele é única e exclusivamente o quê? Vertical, não é verdade? Sim. Então, o vetor aceleração é um vetor que tem duas componentes. A componente horizontal mais a componente vertical. Então, essa daqui é a horizontal e essa componente é a vertical. Você acabou de me dizer e concordar comigo que esse movimento na máquina de Atwood, ele acontece única e exclusivamente na vertical, não é verdade? Uhum. Então, você concorda comigo que essa componente aqui, ela obrigatoriamente tem que ser quanto? Zero. Zero. Então, o vetor aceleração, ele só vai ter componentes aonde? Na vertical. Ok? Uhum. E quem é a componente na vertical? Nós acabamos de encontrar ela. Ela é dada por aquela expressão mzão menos mzinho, dividido por mzão mais mzinho, que multiplica a aceleração da gravidade. Isso daqui é o módulo da aceleração e isso daqui é o vetor com a sua componente. Deu para entender? Sim, professor. Eu poderia multiplicar um determinado delta t, professor, diretamente com o valor do vetor? Pode, porque, por exemplo, lá na cinemática, no movimento em duas dimensões, nós escrevemos que a equação da velocidade ela é dessa forma. E aí você tem duas componentes. Você tem cada um desses vetores tem suas componentes. Então, por exemplo, o vetor velocidade final, ele tem a componente x e a componente y. O vetor velocidade inicial tem a componente x e tem a componente y. A aceleração, que a gente acabou de ver, tem a componente x, tem a componente y. O tempo não, porque o tempo não é uma grandeza vetorial. Então, essa equação aqui, ela na verdade são duas equações. Uma para a componente x e outra para a componente y. Tudo bem? Tudo bem. Como que eu sei? Basta pegar essas expressões aqui, ó, e substituir aqui dentro. Aí vocês vão encontrar as componentes x e as componentes y dessa equação. Tá bom, gente? Tá, tudo Beleza. bem. Mas isso aqui a gente fugiu um pouquinho da máquina de Atwood. Deixa eu voltar para a máquina de Atwood, senão a gente não vai ver muita coisa. Professor, a máquina de Atwood, no caso, se a questão pedisse a variação do espaço, a gente usaria a outra fórmula também lá do movimento unidimensional? Sim, porque você pode estar vendo que é só um movimento na vertical. A única coisa é que você vai ter que usar esse valor de aceleração para ele. Esse valor de aceleração. Tudo bem? Agora, vamos fazer umas considerações para a gente entender esse resultado aqui. Ó. Eu disse para vocês que se eu cortasse esse fio, se eu cortar o fio, o bloco A tem que cair com qual aceleração? Sem fazer conta. Só da gravidade. Sobre a gravidade. Se eu cortar o fio, não é o mesmo que eu falar que essa massa aqui ela é igual a zero?
Sim. Então, vamos só por curiosidade pegar nesse resultado e colocar o mzinho igual a 0. Tudo bem? O que vai acontecer com a nossa aceleração? Vai ficar mzão menos 0, mzão mais 0 vezes g. Professor, Oi? Vicente, eu não entendi por que mzinho fica igual a 0. Você pode repetir? Posso. Mais cedo eu falei, logo no início da aula, que se eu cortar esse fio aqui, ó, cortei o fio, a gente sabe que esse fio, quando ele for cortado, o bloco ele vai cair em queda livre. Concorda? Sim, professor. E aí, se ele cai em queda livre, obrigatoriamente ele tem que cair com que aceleração? Lá Da aula gravidade. da gravidade. Mas eu cortar o fio é a mesma coisa que se eu fizesse o seguinte, vamos desconsiderar esse bloco, vamos dizer que ele não existe, vamos fazer a massa dele igual a 0. Concorda comigo? Sim, professor, entendi agora. É só uma Obrigada. escolha que eu fiz para tentar representar essa situação de cortar o fio, tá? Tá bom. Então, fazendo isso, olha o que acontece. Vou dizer, então, eu escolhi, tá? Isso é uma escolha. É como se eu tivesse cortado o fio. Então, vamos ver a gente espera, sem fazer conta, que a aceleração desse bloco seja a aceleração da gravidade. E lembra que a gente orientou positivo para baixo. Então, ele vai ter que cair com uma aceleração positiva, não é verdade? Lembra que eu fiz a escolha de positivo para baixo? Sim. Então, tá bom. Então, vamos pegar a nossa aceleração e fazer o mzinho igual a 0. Então, vai ficar mzão menos menos 0 dividido por mzão mais 0. Por que o 0? Porque eu escolhi a massa pequena ser igual a 0. Eu estou simulando que eu cortei o fio. E tudo isso vezes a gravidade. Bem, m menos 0 dá m e m mais 0 dá m. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. A aceleração vai ficar mzão sobre mzão, que multiplica g. Como isso simplifica, a aceleração de queda dele tem que ser exatamente quanto, gente? A gravidade. Que é o que a gente acabou de ver. Então, o nosso resultado está certo. Concordam? Sim. Sim, professor. Beleza. Professor. Não Oi? seria o peso também não iria influenciar? Nós não o peso estamos dele? falando de peso. Nós estamos vendo qual é a aceleração que ele ia cair. Ah, ok. Tá? No caso, o senhor está falando de aceleração e não de força. Não, porque a gente já resolveu. Quando eu encontro a aceleração, gente, já acabou o problema de força. Agora eu estou só estudando o movimento dele. Ah, tá. Tá bom? Aí vem uma outra pergunta. Então, quando eu corto o fio desse lado, o bloquinho A cai com aceleração G. A gente está vendo aqui. Correto? Agora vamos fazer o contrário. E se eu cortasse o fio para ver o bloquinho B caindo? Ele também ia cair com a aceleração da gravidade. Vocês concordam? Se eu cortasse o fio aqui, ó, ele tinha que cair. Só que eu não orientei positivo para cima desse lado. Sim. Então, a aceleração dele de queda tinha que ser menos g, não é verdade? Porque ele vai cair com a aceleração da gravidade. Concorda comigo? Sim, professor. Sim. Beleza. Então, vamos ver se o nosso resultado consegue responder isso. Então, para eu simular que eu cortei o fio para ver o bloquinho B caindo, basta eu fazer a massa do bloco grande igual a 0. Então, de novo, eu vou escolher o m grande igual a 0 agora. Então, a aceleração vai ficar 0 menos mzinho dividido por 0 mais mzinho. E tudo isso multiplicado por g. 0 menos mzinho vai dar menos m e embaixo vai dar m que multiplica g. Olha, simplificando aqui, a aceleração de queda dele tem que ser quanto? Menos g. Como a gente esperava que isso acontecesse. Deu para entender, pessoal? Sim, professor. Estou impressionado. Tudo faz sentido agora.
Tudo faz sentido? Sim, tudo faz sentido, professor. Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, pessoal, eu usei a ideia de força para encontrar esse resultado. Então, tudo que está relacionado à força foi utilizado para chegar nesse resultado. Tudo bem? A partir do momento que eu estou estudando o movimento, ó, isso aqui eu estou estudando o movimento, eu fiz uma escolha, eu já não estou mais olhando para a força, eu estou olhando apenas para o resultado da aceleração. Deu para entender a diferença da coisa? Acho que sim, professor. Perfeito. Aí tem uma outra maneira da gente estudar esse mesmo problema, que é usando o conceito de energia. Aí eu não falo nenhum momento de força, mas isso é para as próximas aulas. Tudo bem? Tudo, professor. Professor, Oi. quando o bloco menor, de menor massa, for empurrado, aí quando a gente for fazer a equação do espaço lá, a gente tem que Sim. considerar o peso do maior bloco? Eu vou reforçar de novo isso. Quando você está estudando deslocamento, em nenhum momento você vai precisar falar em força, porque você está estudando cinemática. A cinemática, você só precisa conhecer posição, velocidade e aceleração. No primeira parte, a gente descobriu a aceleração usando o conceito de força. Mas uma vez que eu já cheguei no resultado da aceleração, o estudo do movimento eu posso fazer sem em nenhum momento usar a palavra força. Isso é algo que vocês têm que tirar da cabeça de vocês, porque vocês estão confundindo conceitos. Entendeu? Sim, eu acho que eu me expressei mal. Era para me ter falado velocidade, não força. Beleza. Então, por exemplo, vou tirar aqui. Aí digamos o seguinte. A gente já sabe que os dois bloquinhos se movimentam com essa aceleração. Opa, fiz errado. Tudo bem? Essa é a aceleração que eles estão se movimentando. Ponto. Aí digamos o seguinte, aí ele fala, o bloquinho B, ele andou uma certa distância, então ele andou isso aqui, então ele andou, vou pegar aqui, ó. Vou considerar o centro dele aqui, então ele andou um delta Y, e o bloquinho A desceu também o mesmo delta Y. Eu acho que é essa a sua pergunta, né, Gabriel? É o Gabriel que está falando? Isso. Então aqui ele desceu o mesmo delta Y. Por que eles desceram iguais? Porque eles estão ligados por uma corda. Tá bom? Então, se você está assumindo que ele parte do repouso, então esse cara aqui partiu do repouso, e esse cara daqui também partiu do repouso, ele partiu do repouso, encontre esse delta Y. Como que eu vou resolver? Bem, ou então encontre a velocidade final aqui. Não é essa a sua pergunta? Não seria mesmo, seria o espaço mesmo. É o espaço que ele andou ali, calculando a velocidade. Ficou meio confuso também. Pois é. Então, veja que para você encontrar ou a velocidade final, ou esse deslocamento que ele está aqui, você vai ter que fazer em duas etapas. Porque assim, o movimento ele está sendo feito com uma aceleração constante. Então, nos dois casos, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo bem? Tudo. Então, a equação horária para esse movimento daqui, ela vai ficar uma coisa assim, ó. Y igual a Y0 V0t mais meio de AT quadrado. Onde a gente tem que considerar uma altura. Aí vem a pergunta. No exercício ou no problema, ele está falando que o zero é aqui.
Porque se o 0 for aqui, olha, ele tem uma altura, tá vendo? Uma altura inicial. E aqui é uma altura final. Percebe isso? Sim, percebo. Então, se esse for aí tem que ver, porque eu não sei onde é que ele colocou o sistema de referência. Isso aí eu não sei. Não sei qual é o problema que você está vendo. Tá entendendo? Mas o importante é você entender como que a gente faz. Aí, o que eu vou fazer? Digamos que aqui é o 0. Digamos que aqui o y0 do corpo B é 0. Tá bom? Então, ó, eu vou ter y igual aqui é 0. Ele partiu do repouso é 0. Então, vai ficar meio a aceleração, que é mzão menos mzinho, mzão mais mzinho, gt quadrado. Eu teria que conhecer o tempo. Aqui é uma coisa. Ou então, você pode escrever a equação de Torricelli, que ela fala o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a delta y. E aí, de novo, vai depender das informações que você tem do problema. Veja que eu sempre vou precisar de mais informações. Apenas com a aceleração, eu não consigo descobrir, por exemplo, a variação do espaço ou a velocidade final. Eu tenho que ter informações adicionais. Por exemplo, o tempo de subida é uma informação que ele poderia me dar, ou a velocidade final com que ele chegou naquele ponto mais alto, ou ele me dá essa variação do espaço. Veja que apenas a aceleração não é suficiente para você resolver as equações de movimento. Então, sempre vai ter que ter coisas a mais para ser te fornecido. Tudo bem? Eu acho que eu consegui esclarecer a dúvida, não consegui? Conseguiu sim, muito obrigado. Perfeito, pessoal, perfeito. Posso seguir adiante, então? Pode sim. Ah, e só para a gente ver mais uma coisa legal do resultado da máquina de Atwood, para a gente fechar esse assunto, eu vou colocar de novo aqui a aceleração. Então, a aceleração é mzão menos mzinho, mzão mais mzinho, g. A gente assumiu que o bloco de massa maior é esse e esse é o bloco de massa menor. Correto? Correto? Sim, professor. Então, a gente está vendo que o giro desse sistema é para esse lado, né? Sim. Agora eu pergunto para vocês, e se eu falasse o contrário? Se esse bloco B fosse mais pesado, se esse carinha fosse mais pesado que esse, o sistema não tinha que girar para o outro lado? Sim. Mas lembra, no nosso sistema de referência, para cá a gente deixou positivo e para cá a gente deixou negativo, positivo, não foi? Sim, então no caso ia inverter os Não, eu sinais? vou manter, como eu estou usando o mesmo resultado, eu vou simular esse resultado usando o que a gente encontrou. Então, se eu quiser considerar agora que essa massa daqui é maior do que o outro, então o mzinho é maior do que o mzão. O que vai acontecer nessa expressão daqui? Não vai trocar o sinal? Porque ó, a diferença de um número pequeno com um número maior, esse resultado aqui vai dar negativo, não vai? Professor, acho que não precisa trocar de sinal, porque como o mzão vai ser menor, então o valor do mzinho sempre vai prevalecer, né? Pois é. Se o mzão fosse 2 e o mzinho fosse 3, essa subtração não ia dar menos 1? Sim. Então aparece um sinal de menos aqui sempre, concorda? Sim. Então eu posso reescrever isso aqui dessa forma, ó, menos mzinho menos mzão. Olha lá, ó, vou usar de novo. Ó, aqui era 3 e aqui era 2. 3 menos 2 dá 1. Com o sinal de menos que está aqui, ó, volto para o menos 1. Concorda? Sim. Por que eu fiz isso? Não é para confundir a cabeça de vocês, mas apenas para mostrar que quando eu inverto a massa,
cada um deles vai subir com a mesma aceleração, então aqui ficaria mzinho mais mzão, g, só que ganha um sinal de menos. E o que é esse sinal de menos? É para mostrar que, olha, agora o bloco A está subindo, né? E o bloco B está descendo. E lembra, e veja que eles estão contrários à nossa orientação. Desse lado aqui, o positivo é para baixo. Então, como ele está subindo, ele tem que subir com uma aceleração o quê? Negativa. E como o outro está descendo e a nossa orientação é positivo para cima, ele tem que descer com uma aceleração negativa. Esse sinalzinho de menos que apareceu aqui, ó, foi porque a gente está contrário à nossa referência. Deu para entender o que eu quis explicar, pessoal? Sim, professor. É só para mostrar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o nosso resultado, ele, de novo, ele é independente do sistema que a gente adota. Ele tem que trazer para a gente essa informação. E ele traz essa informação. Então, veja que quando eu fiz uma das massas igual a zero, a gente recuperou o resultado do corpo de queda livre. Quando eu fiz agora, fiz a massa do outro maior, ele inverteu o sistema, que era o que a gente esperava que acontecesse. Então, o resultado físico, ele traz tudo isso para a gente. E é assim que a gente analisa. Tudo bem? Sim, Tudo, professor. professor. Perfeito. Então, vamos seguir adiante, senão eu não vou conseguir resolver mais exercícios até por causa do horário. Qual era o outro problema que vocês pediram para me ver? Vai dar para me ver mais uma. Qual era a questão? Eu não me lembro, gente. Vocês devem falar aí. Deixa eu olhar aqui que eu não estou vendo. Camila, deu para responder aí a questão 39 da lista, que é a máquina de Atwood? Sim, professor. Salvou. Obrigada. Professor, pediram a questão 16 no chat. Tinham pedido uma. Foi, eu vi 16 aqui. e a 53, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, a 53. Ah, 53 é boa, né? Ah. Então, a 53, gente, é exatamente mais ou menos o que a gente está fazendo agora. Então, eu vou resolver ela aqui. Qualquer coisa, depois eu dou uma dica para o... Então, a 53 é um bom exemplo para mostrar como a gente resolve. Então, eu não vou resolver, mas eu vou dar ideia para vocês. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui. Cadê aqui as camadas? Camadas. Tá. Perfeito. Então, todos vocês conseguem ver esse problema? Todos conseguem ver aqui o quadradinho? Sim, professor. Tá. Então, esse é um problema em que você vai ter que dividir em duas situações. A primeira parte do problema, eu vou dividir aqui, eu vou colocar aqui. A primeira parte do problema, vocês vão ter que encontrar a aceleração. Encontrar a aceleração é usar dinâmica, ou melhor, as leis de Newton. Então, olhem para esse problema como um corpo no plano inclinado. Desenhem as forças que agem sobre ele. Você tem o peso, você tem a normal, ok? E não tem atrito, porque ele pede para desconsiderar o atrito, tá bom?
Então, nessa primeira parte, olha, desenhe, faça o diagrama de forças do bloco. Então, onde é que está o nosso diagrama de força aqui? Deixa eu desenhar para vocês. Ó, a gente tem um bloquinho aqui. Aí depois a gente tem um outro bloquinho para cá. Então, aqui vocês vão desenhar os diagramas de força. O bloquinho no nosso sistema de referência, ele desce no eixo X ou no eixo Y? Para onde é o movimento? No eixo X? No eixo X. Então, a aceleração que você vai ter que encontrar é a aceleração do eixo X. Então, olha, resultante das forças no eixo Y é 0, porque o movimento não é na vertical, e a resultante das forças no eixo X é massa vezes a aceleração. Tudo bem? Tudo. Perfeito? Então, com isso daqui, vocês vão achar a aceleração do bloquinho. Vai ser alguma coisa aqui que a gente já até fez um resultado parecido com ele. Certo? Deixa eu liberar aqui o acesso de alguém que chegou agora. Pronto. Ok, gente? Então, vocês vão achar um resultado lá. Se eu não me engano, ela é G seno θ. Posso estar enganado, mas acho que é isso aqui. A gente até fez esse problema. Não foi? Hein, pessoal? Sim. Aí, ó, o exercício ele fala o seguinte. Então, vou até apagar aqui para a gente poder me colocar informações adicionais. Então, o exercício ele fala o que para a gente? Olha, ele fala que o bloquinho ele sai daqui no repouso. Então, a velocidade inicial dele aqui é 0. Certo? A velocidade dele aqui é 0. Qual é a velocidade que esse bloquinho vai chegar aqui? Ele vai chegar com uma velocidade v final. Ele vai chegar com uma velocidade v final aqui. Essa velocidade v final, ele vai ter uma componente nessa direção. Opa, perdão. Ele vai ter uma componente. Vou desenhar aqui o eixo de referência. Não, lembra que a gente estava fazendo o eixo de referência. Então, ó, eixo x e eixo y. Essa velocidade final ela é toda na direção do x, não é verdade? Sim, professor. Perfeito. Então, vamos lá. Vocês concordam? Então, deixa eu fazer mais outra coisa aqui. Então, a gente já está descobrindo algumas coisas. Então, ele parte do repouso. Eu já sei que a aceleração de queda dele é g seno θ. Como foi que eu achei isso? Eu usei as leis de Newton para chegar nesse resultado. Então, isso aqui a gente já mostrou, acho que numa aula passada. Então, deem uma olhada. E o movimento ele vai se dar única e exclusivamente nessa direção. Ele não vai cair na horizontal, ele não vai se movimentar na horizontal. Então a gente já sabe que ele se move desse jeito. Até aqui, esqueçam a parte de baixo da mesa. Nosso problema é só até aqui que eu estou olhando, tá? Ó, isso daqui eu não estou mexendo ainda. Esquece tudo que está aqui. Só olhe para a parte de cima. Então eu vou descobrir o seguinte. Eu conheço... Quais são as outras informações que eu conheço? Eu conheço esse cara e conheço esse objeto aqui, ó. Essa hipotenusa, que eu vou chamar de x, eu posso achar. Porque, olha só, pelo esse triângulo, eu tenho que o seno de θ é h sobre x. Então, o x vai ser h dividido pelo seno de θ. No exercício, ele fala que o h vale meio. E o ângulo é de 30 graus. Então, é seno de 30, que também é meio. Então, essa distância x ela vai valer 1 metro. Professor, Oi. licença rapidinho. É porque, tipo, eu fiz desse jeito que o senhor está falando, mas quando eu fui fazer essa questão, eu pensei se eu poderia fazer por semelhança de triângulos. Porque eu formei um triângulozinho aqui embaixo.
Aqui Sim, eu tô embaixo, entendendo. essa parte de baixo É aqui, porque eu prolonguei o mas segmento do triângulo. só que essa parte de baixo aqui é uma parábola, não é uma reta. Ah, sim, sim, sim. Então só poderia fazer no caso se tivesse uma reta. Se tivesse uma reta. Então, por isso que eu estou falando, esqueçam essa parte de baixo. Eu estou Ah, apenas resolvendo a parte de cima. tá bom. Então, Obrigada. vamos, todo exercício você resolve por etapas. Então, vamos por etapas. A primeira etapa que eu quero encontrar é o valor dessa distância que o bloquinho vai andar do topo do triângulo até a base dele aqui. Ok? Essa distância eu descobri usando uma relação trigonométrica do triângulo e vi que ele é de 1 metro. Tá ok? Agora eu sei que ele anda 1 metro, ele parte do repouso e ele tem uma aceleração que é g seno de θ. O g é 9,8 e o ângulo é 30 graus. Então aqui fica seno de 30 graus. Isso vai dar 4,9 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? É isso aí mesmo. Oi? Deu esse mesmo resultado. Perfeito. Então agora eu posso encontrar a velocidade inicial, a velocidade final dele quando ele chega aqui, porque ele chega com uma velocidade final. Tudo bem? Sim. Então, a velocidade final dele vai ser velocidade inicial mais AT. Ou melhor, eu não posso usar essa equação porque eu não sei o tempo que ele chega aqui. Então eu vou usar outra. Eu vou usar a Torricelli. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2A delta x, que é exatamente o quanto ele anda. Tudo bem? Então a velocidade final dele vai ser 0 mais 2 vezes a aceleração, que é 4,9, vezes o x, que é 1. Então a velocidade final dele vai dar, ao quadrado, vai dar 9,8, e aí eu vou ter que tirar a raiz quadrada disso. Tudo bem? Eu estou achando a velocidade final que ele chega na ponta do triângulo. Até aqui, todos vocês entenderam o que foi que eu fiz? Sim, professor, aí no caso, quando a gente for passar para aquela parte de baixo, essa velocidade final ela vai ser a velocidade inicial naquele ponto ali de baixo, né? Vai ser a velocidade de lançamento do bloco. Ah, certo. Tudo bem? Aqui, aí eu pergunto, aonde entrou leis de Newton aqui? Nessa primeira parte para me encontrar a aceleração. Quando eu fiz a decomposição das forças. Depois, tudo aqui embaixo, ó, foi cinemática. Não falei nada de força. Nada. Aí nessa segunda etapa, agora eu vou apagar aqui. Nessa segunda etapa, então a gente já sabe. Aí eu vou fazer o que a colega fez. Só para ela encontrar o ângulo de lançamento do bloco. Então, o ângulo de lançamento, né? Deixa eu só... Então, veja que esse bloquinho aqui é um ângulo de 30 graus, correto? Então, ele foi lançado, ele chegou aqui com essa velocidade. Ele chegou com aquela velocidade que a gente achou. Ele sai com a velocidade V. Esse V dele de raiz quadrada de 9,8. Que é o módulo dela, tá bom? Agora eu tenho um outro problema. Ó, agora aqui é um outro problema. É um lançamento de objeto, só que eu estou lançando para baixo. Então é como se eu estivesse resolvendo aquele problema de lançamento que a gente estudou, mas com isso aqui, ó. Onde a velocidade dele foi apontada para cá. A velocidade dele é essa velocidade que a gente achou. Aí eu vou decompor essa velocidade. Ó. Ela vai ter uma velocidade na vertical.
e uma velocidade na horizontal. Aí, de novo, eu esqueço tudo que eu fiz para cima e vou resolver a parte de baixo separadamente. Então, eu vou ter dois movimentos. Na horizontal, eu vou ter um movimento retilíneo uniforme, que vai ter velocidade constante, que é velocidade x, que vai ser esse cara daqui, raiz de 9,8, vezes o cosseno de 30 graus, porque é a componente horizontal dessa velocidade. E na parte de baixo do nosso gráfico, eu vou ter uma aceleração de menos g, porque aqui ele cai em queda livre, no lançamento de objeto, não tem mais força. Ele vai ter uma velocidade inicial na direção y de menos raiz de 9,8 vezes o seno de 30 graus. E ele vai ter uma posição inicial, ó, ele está a uma altura h grande. Então, eu vou poder estudar esse movimento. E aqui é o caso de um lançamento de objeto. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. E aí é só seguir o que o exercício pede. Então, veja que as leis de Newton foram utilizadas única e exclusivamente para achar o valor de aceleração com que ele cai sobre o bloquinho de madeira. Tudo bem? Depois é cinemática. Deu para entender ou ficou com dúvida? Deu sim, professor. Então, perfeito. Então, acho que dá para vocês terminarem de finalizar tudo aí que precisa. Certo? Na 16, deixa eu olhar aqui que eu estou abrindo na minha tela. O livro eu não tenho ele impresso, eu só tenho ele em PDF. Na 16, cadê a questão 16? Capítulo 4. Você fica em pé no assento de uma cadeira e então pula para o chão. Durante o intervalo de tempo em que está caindo, a Terra se move em direção a você com aceleração de que ordem de grandeza? Tá. Essa daqui, vocês vão ter que fazer assim. Deixa eu mostrar essa daqui para vocês. E aí eu finalizo. Senão não consigo fazer outras coisas ali. Nessa daqui, gente, vocês vão ter que usar o conceito de peso. Cadê? Como assim, professor? Simples. Deixa eu trazer para cá. Opa, não. Fiz errado. Todos nós sabemos que quando eu tenho dois corpos massivos separados por uma distância, fiz besteira. Separados por uma distância, então massa grande, massa pequena, existe uma força de atração entre eles que a gente chama de força gravitacional, né? Porque massa atrai massa. E essa força gravitacional, ela é dada por menos g, mzão, mzinho, a distância ao quadrado. Tudo bem? Isso é a lei da gravitação universal. A gente, inclusive, vai ver isso mais lá para o finalzinho. Inclusive, lá em geodésia espacial e geodésia física, a gente vai revisitar esses conceitos também. Vocês vão revisitar esses conceitos. Tá bom? Beleza. E essa lei de atração, como o nome diz, ela é uma lei de atração universal. Então, ela vale para qualquer situação. Inclusive, vale para a gente que está na superfície da Terra. Então, aqui eu vou fazer bem exagerado. É como se a gente estivesse na superfície da Terra. Então, imagine que a gente está sobre a superfície da Terra, tá bom? E aí, sobre a superfície da Terra, então tem eu aqui. Meu desenho é ótimo, mas enfim. Então, a distância até o centro da Terra é o raio da Terra, né? E essa minha altura aqui, então eu pulei.
Então tem uma altura h, mas essa altura, então a força gravitacional entre eu e a Terra seria constante da gravitação, massa da Terra, minha massa, dividido pela distância ao quadrado, que é o raio da Terra mais a altura que eu pulei ao quadrado. Tá bom? Bem, só que o raio da Terra comparado com essa altura, o raio da Terra é muito maior. Então eu posso dizer essencialmente que isso aqui é o próprio raio da Terra ao quadrado. Certo? Então a força gravitacional entre eu e a Terra, ela é dada por G, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado, vezes o mzinho. Por que eu separei? Porque, bem, a constante gravitacional, ela vale 8, acho que ela vale 6,63, mas eu já pego aqui, quer ver? Eu sempre esqueço o valor. Eu tenho aqui a constante. 6,67. Ela vale 6,67 vezes 10 a menos. Sempre esqueço. Cadê as constantes? Constante. O G. G, tá aqui. Vezes 10 a menos 11. Menos 11. A massa da Terra, que é... Bem, a massa da Terra é da ordem. Vou pegar aqui. Acho que é 10 a 24. 10 a 24. Eu nunca lembro de cabeça essas coisas. 10, é 5,9 vezes 10 a 24. A gente tem aqui 5,9 vezes 10 a 24. E o raio da Terra, que é 6.400 metros. 6.400 quilômetros. Então é 6,4 vezes 10 a 3, 6, 16 metros. Tudo bem, gente? Então, quando eu uso essas constantes aqui, quanto vocês acham que dá esse valor? Sem fazer conta. Eu diria que dava 9,8. Por que dá 9,8? Porque essa força que a Terra atrai a gente é exatamente que força? A força-peso, né? Então, a gente está acabando de calcular o valor da força-peso. Então, essa força que eu sou atraído para o centro da Terra, essa força gravitacional que a Terra me puxa para o seu centro, é exatamente a força-peso que a gente chama de mg. E o g é exatamente esses valores aqui. Então, se eu pego... Vocês podem até fazer, podem colocar o valor da constante da gravitação vezes a massa dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Vocês vão ver que isso vai dar aproximadamente 9,8. Então, a força gravitacional da Terra, né, me puxando para o seu centro, é a própria força-peso, que é o mg que a gente está acostumado. Tudo bem? Aí o problema pede qual é a ordem de grandeza da aceleração da gravidade, da aceleração com que eu puxo a Terra. É o mesmo raciocínio. Só que o que eu vou fazer de diferente? Quando eu organizar esses termos bem aqui nessa expressão, deixa eu apagar essa daqui para ficar melhor. Todo mundo entendeu por que o peso é mg? Sim, professor. Beleza. Então, nesse caso aqui, ó, a força gravitacional com que a Terra... Então, a gente sabe que é G, massa da Terra, a minha massa, o raio da Terra ao quadrado. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou organizar assim, ó. G, mzinho, raio da Terra ao quadrado, vezes a massa da Terra. Porque eu quero saber a ordem de grandeza da aceleração com que a Terra sobe. Então, a Terra sobe com esse valor aqui. E aí, o que eu faço? Eu coloco, né? 6, como é ordem de grandeza, então não preciso ser tão cuidadoso. Então o G é da ordem de 10 a menos 11. A minha massa, vou pôr 10 a primeira, 90, tá. O raio da Terra é 10 a sexta, só que está ao quadrado. Vai ficar 10 a 12. Então isso aqui vai ficar assim, né? Vai ficar 10 a menos 11 vezes 10 a 1, dividido por 10 a 12. Então, isso vai dar 10 a menos 22 metros por segundo ao quadrado. Essa é a ordem de grandeza da aceleração com que a Terra sobe. Tudo bem, gente? Professor,
O meu deu 10 a menos 23. Porque provavelmente você usou na ordem de grandeza da pessoa, uma pessoa com ordem de grandeza de 100 quilos. Eu usei 50, professor. Tudo bem, não tem problema. Veja que a ordem de grandeza está aqui, né? É o 10, 10 a 1. 50, é isso que eu quero te dizer, eu não fiz a conta completa. Então 50 é 5 vezes 10 a primeira. É porque eu não levei em consideração os fatores numéricos que aparecem ao lado das potências de 10. Mas se você quiser E, ser mais... professor, eu fiz um pouco diferente. Ah, Só que deu esse resultado. bem, aí Mas eu vou agora ver depois. se estava certo ou não. Mas aí eu vejo depois. Mas eu fiz uma relação entre a força da Terra exercida sobre mim, né? Porque a questão diz assim, você pula de tal lugar, e eu usei relacionado a mim. Aí eu coloquei que era FG igual a MG, né? No caso, aí depois eu coloquei a força de mim sobre a Terra. Que aí eu coloquei MT igual a MTAT. Que é o que a gente acabou de fazer aqui. Pois é, aí eu isolei o AT e ficou que AT igual a minha massa vezes a gravidade sobre a massa da Terra. Tudo bem, não tem problema. Tá certo? Tá, é a mesma coisa que eu fiz, só que eu fiz separado. Meu Deus, eu tô impressionada, professor. Obrigada. Muito feliz de você ter. Obrigada. Certo, pessoal? João, qual parte você não entendeu? Eu não estava olhando o chat, agora que eu vi. As grandezas são valores que são conhecidos, tá? Então, a força gravitacional, ela é dada por essa expressão. Onde isso daqui é a massa da Terra, aqui é o raio da Terra, e aqui é a massa de uma pessoa, ou a sua pessoa. E aqui é a constante universal da gravitação. Tá bom? Então, quando eu organizo esse resultado, então a força gravitacional ela é menos G, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado, vezes a massa da pessoa. Quando eu uso os valores das constantes aqui dentro, isso vai dar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porque a força gravitacional que a Terra faz sobre a gente é essencialmente a força-peso, que a gente chama de mg, onde essa massa aqui é a massa da pessoa. Tudo bem até aqui? Sim, professor. E na letra B, como ficaria que ele pede a distância? Bem, aí você, para fazer a distância, você pode usar aí com a aceleração você pode usar a cinemática, né? Você pode usar nas equações de cinemática. Você assume que a Terra está... Oi? A equação de Torricelli, só que eu não tenho tempo. Não, mas na Torricelli não tem tempo, né? Opa, a equação horária do espaço, foi que eu confundi. Mas aqui ele pede, a Terra se move em direção a você por uma distância de que ordem de grandeza? Então, você pode usar a Torricelli, mas aí você vai achar a velocidade final, né? Você não tem a velocidade final. Deixa eu pensar. Eu preciso pensar um pouquinho agora aqui. Eu não sei te responder assim agora, nesse exato momento. Eu teria que pensar um pouquinho. Tudo bem, professor. Deixa eu... Tô pensando aqui, pessoal. Só um minutinho que eu tô...
Eu tenho que pensar um pouquinho, tá bom? Eu vou pensar um pouquinho, Tudo bem, professor. tá bom? Mas acho que dá para usar a mesma ideia. Você pode... eu vou pensar, não sei. Se eu não vou falar besteira e eu vou acabar atrapalhando. Eu preciso pensar um pouquinho. Ainda não tinha pensado. Certo, pessoal? Então, acho que com isso a gente pode encerrar por aqui. Tá ok, gente? Deixa eu passar o formulário. Então, eu vou encerrar a transmissão agora para vocês, tá bom? Então, estou interrompendo a gravação. Então,